Para juntar-se à nossa conversa agora, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Wellington é comentador da TPA, é cidadão brasileiro, residente em Estocolmo. Também tem a sua opinião relativamente a estas eleições do Brasil. Wellington, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Mônica. Bom dia, colega do painel aí comentando. E um prazer estar aqui de volta à TPA Notícias. A vitória de Lula está consumada e pode ter certeza de que já existe uma reação muito positiva na comunidade internacional. Olha, para que você tenha uma noção, Ivan, do que está acontecendo com essa vitória de Lula no âmbito internacional, hoje eu abri a porta da minha casa para pegar um jornal do lado de fora e a minha vizinha estava vibrando com a vitória de Lula. É sueca, não tem nenhuma relação com o Brasil, apenas porque eu sou brasileiro, e ela reagiu dessa maneira. Então, de alguma maneira, a vitória de Lula é uma certeza de que Bolsonaro foi bastante equivocado na política internacional dele. Bolsonaro foi muito alinhado com aquilo que era reprovado em Donald Trump, e isso prejudicou muito o Brasil na condição de um país que sempre foi visto por todos, né, como um país com um enorme potencial e um povo, não por ser brasileiro, estou falando isso, mas um povo, assim como o angolano com características de alegria e um povo que busca viver a vida de uma maneira feliz. Então, o Lula, nesse momento tão tenso que o planeta vive, ele consegue dar esse pontapé inicial numa imagem que era preciso ser resgatada, até para que sirva de referência para outros povos, né, Ivan? Wellington, e com esta vitória de Lula, como é que será a relação do Brasil com a Europa? Olha, com a Europa será muito boa. O problema é que o bloco europeu não está vivendo uma boa relação interna. Essa é a questão. E para que Lula possa ter sucesso no seu governo, ele não poderá depender de blocos. Ele, com exceção dos BRICS, que é um bloco já consolidado e que está em ascensão. Mas o bloco comum europeu, temos aí grandes divergências, temos o Reino Unido que saiu da União Europeia, e é uma outra situação. Quando ele era presidente, era um outro cenário. Nós temos uma Alemanha que está buscando uma aproximação com a China, e dizem com a Rússia por debaixo do tapete aí, e isso também pode enfraquecer muito a União Europeia. A relação do Brasil, a partir de Lula, com a Europa, deverá ser individualizada, deverá ser país por país. Se ele tentar fazer uma ação em bloco, ele não vai encontrar a resposta que precisa, porque o bloco não está unido. Estamos vivendo aqui na Europa a lei do farinha pouca, meu pirão primeiro, e por causa da crise energética, por causa da crise alimentar, estão todos os países buscando de maneira bastante individual as soluções internas, porque os governos estão fragilizados e as populações estão altamente nervosas com o que virá no futuro breve, com o inverno, sem todos esses elementos que eu mencionei. Então, Ivan, e também a Mônica e todos que estão aqui acompanhando essa nossa conversa. Lula não vai ter facilidade internamente no Brasil, porque a diferença foi muito pequena. Ele precisa mesmo reforçar esse discurso de presidente de um só povo, uma só nação, porque o eleitor de Lula não poderá praticar aquilo que criticou no eleitor do Bolsonaro. Ou seja, o eleitor do Lula, para ajudar o Lula, terá que receber de braços abertos aqueles que eram bolsonaristas e tentar recomeçar o país através de uma unidade. E do ponto de vista internacional, Lula não pode abraçar a agenda de Biden, porque sabemos que no próximo dia 8 de novembro, Biden será fragilizado com a perda das duas casas, pelo menos é o que apontam os inquéritos de opinião pública. E aqui na Europa, como eu falei, não dá para procurar parceria em bloco, tem que ser individual, porque a União Europeia também está bastante fragilizada enquanto bloco, Ivan e colegas. Wellington, eu ia perguntar-lhe, até agora, após o anúncio dos resultados, o Bolsonaro remeteu-se ao silêncio. Que interpretação se pode fazer desse não pronunciamento do Bolsonaro? É a interpretação que ele se permite dar como um elemento pouco dado ao diálogo. E foi exatamente aí que ele perdeu a eleição. Bolsonaro perdeu uma eleição no universo de milhões de eleitores
com uma margem muito pequena. Se ele tivesse sido flexível em 1%, ele teria ultrapassado o Lula nas pesquisas. Então, é a reação, Mônica, de alguém que tem uma ideia fixa na cabeça e que é incapaz de perceber que o mundo não gira em torno do umbigo dele. O mesmo erro cometido por Donald Trump, que levou Trump a uma derrota nas eleições dos Estados Unidos. Então, é preciso que o político perceba que não temos mais, nos tempos de hoje, espaço para um ditador de ideias. É preciso que haja flexibilidade e que todas as franjas da sociedade sejam ouvidas atentamente e respeitadas. E isso não aconteceu por parte do Bolsonaro. De uma forma ou de outra, Lula, com demagogia ou sem demagogia, ele já apresenta, não é, uma característica de quem quer dialogar. Isso já é uma porta aberta para todos. Isso o Bolsonaro não fez, por isso ele perdeu, Mônica. E por isso ele não fez até aqui uma menção de humildade, de reconhecimento da derrota. Porque somente as pessoas fortes de caráter, somente as pessoas fortes no comando aceitam as derrotas. Aqueles que entram na disputa somente com o resultado da vitória na cabeça, são aqueles que falam sobre fraude eleitoral, sobre vitimismo e que prejudicam as instituições que ele deveria zelar, porque se um dia ascender o poder de volta ou pela primeira vez, em outros casos, poderia saber a importância dessas instituições terem sido preservadas ao evitarem esse discurso de reconhecimento de uma derrota. Então, Mônica, a sua pergunta é oportuna porque ela atinge muitos governantes da atualidade, não apenas Jair Bolsonaro. O mundo vive hoje uma crise de liderança muito forte e eu espero que esse exemplo que tem sido dado por Angola de pacificação e que tem sido uma semente muito positiva para o continente africano, ela possa ser disseminada em todo o planeta, porque é disso que nós precisamos, de diálogo e de compreensão. Obrigado, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Muito obrigado pela esta análise que se impõe nesta altura, depois de já termos então os resultados definitivos das eleições no Brasil, com a vitória de Lula da Silva por 50,90%. E vamos agora, uma vez mais, ao encontro do Wellington Calazans em Estocolmo. Wellington, faria também a mesma questão que coloquei há bocado ao Joseph dos Santos, que tem a ver com o pronunciamento de Lula da Silva, que disse que tentaram lhe enterrar vivo. Será que vai existir uma caça às bruxas? Ivan, o Joseph dos Santos falou algo muito interessante e eu o parabenizo por isso. A leitura que ele fez é perfeita. Não há espaço para caça às bruxas. Lula não venceu essa eleição como um político que chega no poder com todas as condições de cumprir, inclusive, as promessas de campanha. Ele vai ter que conversar muito com o outro lado. E não haverá caça às bruxas quando você tem que mostrar que foi eleito na sua base eleitoral exatamente para contrapor esse nível de tensão e de agressividade que foi construído com a culpa da imprensa, com a culpa do Bolsonaro sobretudo, mas também com a culpa da oposição, que se alimentou disso para chegar ao poder. Só que agora, para se manter no poder, terá que desfazer essa base de ódio que foi criada e que ajudou a criar. Não podemos negar que uma base de ódio, ela só é criada com aquele lema popular: quando um não quer, dois não brigam. Se a oposição não tivesse abraçado essa briga com Bolsonaro e com o eleitor bolsonarista, o Brasil não teria chegado nesse nível de desunião que foi manifestado, inclusive, através das urnas. É preciso, Ivan, que o Lula entenda que o papel dele, aos olhos do mundo, como eu falei há pouco, e aos olhos do próprio eleitor, é o de pacificador. E certamente o Joseph, o colega Joseph, está muito feliz nas opiniões, inclusive, parabenizo antecipadamente. Estamos aqui defendendo, por estarmos, inclusive, numa televisão pública, é resgatar a importância de um líder ser líder de todos, e não líder de um grupo. E foi aí que eu fiz a crítica ao Jair Bolsonaro, foi aí que o Jair Bolsonaro perdeu as eleições, porque não soube governar para todos. Ele sempre preferiu criar uma espécie de cercado para que ele se sentisse confortável
com o Festival de Asneiras, que falava diariamente. Então, e nas eleições, olha um detalhe importantíssimo, que pouco falamos aqui, inclusive nas nossas análises. Jair Bolsonaro parecia que ele seria oposição ao próprio governo, que muitas vezes o que ele falava que ia condenar no novo mandato era aquilo que ele havia feito. Então, essas incongruências, essa incompatibilidade entre a teoria e a prática atrapalham muito um líder. Lula foi eleito com um discurso de pacificação. O discurso de vitória dele ontem foi de unidade do país. Ele cumpra essa agenda que ele terá sucesso. Se ele tentar qualquer coisa fora desse caminho, ele irá retroalimentar o ódio que, lamentavelmente, o PT ajudou a construir com o Bolsonaro e que dividiu tanto a sociedade brasileira, Ivan. Muito obrigado, Wellington Calazans. A partir de Estocolmo, contamos tê-lo em próximas oportunidades para voltarmos então a falar sobre estas eleições no Brasil. O prazer é sempre meu, um abraço a todos e parabéns pelo trabalho.